Retomando aí capítulo 4, extintores portáteis, Camaleão 202. Os extintores devem conter uma carga mínima de agente extintor em seu interior, chamada de unidade extintora, e que é especificada na norma NBR 12693 e é obtida por meio de ensaio prático para definir o mínimo do poder de extinção de um extintor em função do risco e da natureza do fogo. O que mais destaca aqui nessa passagem aqui é esse conceito de unidade extintora. Chama atenção aqui, também bem simples, é justamente o agente efetivamente, que vai dar nome ao extintor portátil, relacionado àquela unidade extintora que está ali, que pode ser água pressurizada, pode ser CO2. Então esse é o conceito de unidade extintora, que é a carga mínima daquele agente extintor que está ali dentro. Então, unidade extintora é a carga mínima daquele agente extintor que está no interior do recipiente metálico, que é o extintor portátil. Essa norma aqui também é oriunda lá do próprio Paisano, publicação Paisano 12693, não acredito que seja cobrado nada disso, mas é importante a gente ficar atento a essa questão aqui, que os extintores devem conter uma carga mínima de agente extintor, que é chamada de unidade extintora. E as principais características dos extintores portáteis, tem uma tabelinha aqui que é interessante a gente ficar atento nela também, porque também já caíram questões assim de provas, mais de uma, pedindo para a gente conseguir identificar aí a característica aí associada diretamente ao determinado tipo de extintor portátil, Então nessa tabelinha aqui a gente consegue identificar as principais características, que são o quê? A capacidade, a aplicação, qual a classe de incêndio que vai ser empregado e aplicado de fato esse extintor portátil, alcance mínimo. Eu chamo atenção para esse alcance mínimo porque também teve alteração nessa publicação recente. Nas publicações anteriores, antes dessa última revisão aí, a Marinha considerava cada agente extintor, cada extintor portátil desse, um alcance mínimo diferente. E agora ele tirou todos os alcances mínimos e prevaleceu aí somente o alcance mínimo relacionado ao extintor de água pressurizada. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui também. Então somente a água pressurizada agora manteve aí, o alcance mínimo, que é de 4 metros. E tempo de descarga. Então 4 características aí principais: capacidade, aplicação, alcance mínimo e tempo de descarga. Se vier cobrando a prova, tem que ficar atento a essa tabelinha aí, toda hora ficar vendo para poder memorizar. Extintor de água pressurizada, por exemplo, capacidade dele 10 litros. Eu costumo fazer uma análise dessa tabela aqui, sempre junto o de água pressurizada com espuma. Eu costumava assim falar para a galera lá no Camaleão, que a gente viu no capítulo 3, que a composição da espuma, 85% da composição da espuma provém de água, certo? Então esses dois agentes extintores, água e espuma, têm muita coisa em comum, justamente por conta da presença da água na composição da espuma mecânica, certo? Então se tem água na produção da espuma, a gente percebe aqui, capacidade do extintor de água pressurizada, 10 litros, capacidade do extintor de espuma mecânica, 10 litros, certo? O que vai diferir em relação ao outro, principalmente, é que a gente sabe que o extintor de água pressurizada vai ser utilizado para combater incêndio classe alfa, porque a água pressurizada é jato sólido, a gente vai ver isso aí. E o extintor de espuma mecânica, além da classe alfa, que vai ser útil por conta da grande presença de água, ele vai também ser aplicado em incêndio classe bravo. Lembra da espuma mecânica? Que a gente vai utilizar naquelas camadas espessas de líquidos inflamáveis. Mas uma outra coisa em comum entre o extintor de água pressurizada e o extintor de espuma mecânica é o tempo de descarga, 50 segundos o de água e 50 segundos pro de espuma, certo? E a outra coisa também que não é igual é o alcance mínimo, que eu falei. Todos os extintores portáteis agora perderam a característica definida de alcance mínimo, somente o de água pressurizada, que manteve o seu alcance mínimo de 4 metros. Mas a gente observa, por isso que é bom de fazer essa análise aqui junto da água, o extintor de água pressurizada com o de espuma mecânica. Uma coisa que é importante falar também aqui,
que extintores portáteis é aquele que a gente carrega na mão. A gente vai ver mais à frente, tem uma outra tabelinha que é aqueles extintores sobre rodas, né? Que são as carretas sobre roda, porque tem um peso maior a facilitar o transporte de deslocamento. Então, nessa análise aqui, são aqueles extintores portáteis que a gente carrega, né, no colo, transportando de um local para o outro. Então, primeira análise é essa aí, água pressurizada e espuma mecânica. A diferença somente a classe de incêndio, inclui a classe Bravo por espuma mecânica, mas para a gente associar, facilitar a nossa memorização, espuma contém água, se espuma contém água, está junto do outro e podemos associar várias informações. Capacidade de 10 litros por de água por de espuma. Tempo de descarga 50 segundos por de água por de espuma. O de espuma atende a classe alfa, que é igual ao da classe de água pressurizada, e além disso também a classe Brava. Tá bom? Então beleza. Próximo extintor que a gente vai avaliar aqui agora, extintor de CO2. E aí a capacidade dele, duas definições aqui, de 1 a 2 kg, de 1 a 2 kg e de 4 a 6 kg, né? Abrange duas categorias aqui. Ou seja, a capacidade aqui, 1 a 2 kg e 4 a 6 kg, isso aqui é referente àquela unidade extintora, tá? Não é o peso do extintor, não. Isso aí é mais para efeito prático. A efeito de prova, isso aqui é relacionado à nossa unidade extintora. A gente acabou de ver o conceito aí acima, aquela carga mínima do agente extintor para combater o princípio de incêndio. Então, CO2, capacidade 1 a 2 kg, 4 a 6. Eu costumo fazer uma analogia, o CO2 com o Alon, porque a gente percebe que são as mesmas aplicações, incêndio classe Bravo, classe Charlie, mesma aplicação, tá vendo? CO2 Bravo Charlie e Alon Bravo Charlie. Só que a gente vai lembrar do Alon, lá do capítulo 3, que aqui é quebra da reação em cadeia, o seu princípio de atuação de extinção do incêndio. E o CO2 ele vai atuar por abafamento, mas também quebra da reação em cadeia. Bom, mas a gente pode fazer porque essa associação, capacidade de CO2 1 a 2 kg e 4 a 6 kg, se a gente avaliar aqui o de Alon, é 1, 2, 4 e 6 kg, tá? Então, também tem essa semelhança. Não é exatamente igual, mas pode servir aí de alguma forma poder memorizar a informação. Ainda aqui do CO2, também alcance mínimo não se aplica, mas, assim como de espuma, alcance mínimo somente por de água. Tempo de descarga, a gente observa aqui, ó, de CO2, como ele diferenciou em duas categorias, 1 a 2 kg, tempo de descarga 8 segundos e 4 a 6 kg, 13 segundos, certo? Aqui, ó, 8 segundos e 13 segundos. O extintor maior, que tem maior capacidade de unidade extintora, que é esse aqui, 4 a 6 kg, possui um tempo de descarga de 13 segundos, lógico, por conta da maior quantidade de unidade extintora. 1 a 2 kg, menor quantidade de unidade extintora, menor vai ser o tempo de descarga ali. Importante a gente gravar isso aqui, 8 segundos e 13 segundos. Certo? E outra coisa que eu costumo fazer também, eu pego essa referência aqui, ó, de 8 segundos, que é o extintor de CO2, a gente percebe uma sequência aqui de tempo de descarga. 8 segundos por de 1 a 2 kg de CO2, 8 segundos para o de pó químico seco e 8 segundos para o de Alon. Tá vendo aqui? 8 segundos. Ou seja, se a gente gravar essa sequenciazinha aqui, com o tempo, com os exercícios, a gente consegue gravar essa sequência, fica fácil. Porque cai na prova, tá bom? Então, é fácil lembrar do 8 segundos aqui, porque quando a gente avalia aqui a próximo extintor portátil, as características, por exemplo, de pó químico seco, né? A gente viu que o CO2, 1 a 2 kg, 8 segundos. E o pó químico seco, a capacidade dele é de 1 a 4 kg, certo? E aí subentende que tem pó químico de 2, 3 kg, mas ele preferiu definir aqui por faixa, né? Assim como ele fez de CO2, 1 a 4 kg e 4 a 12 kg. Deixei esse registrado aqui, ó, porque a diferença de 4 para 8, ó, de 4 para 12 kg, deixa uma defasagem aí de 8 kg. Também é só técnica aí para poder associar a informação.
4 a 12 quilos, 8 o quê? 8 segundos, que é justamente aquela sequência que a gente pegou aqui do tempo de descarga, que começou no de CO2, 1 a 2 kg, pó químico 8 segundos e o próximo aulão também 8 segundos, tá bom? Então, com relação ao extintor de pó químico, 1 a 4 kg, 8 segundos, 4 a 12 kg também 8 segundos. Ela não fez a distinção aqui em relação ao tempo de descarga maior devido à maior quantidade de agente extintor, por conta das propriedades físicas do pó químico, que é diferente do CO2, tá bom? Também não precisa a gente entrar nesse detalhe, importante a gente saber que pó químico seco, 1 a 4 kg, 8 segundos, 4 a 12 kg também 8 segundos, tá bom? Lembra dessa diferença aqui, ó, de 4 para 12. E ele botou estrela amarela de 5 pontos aqui para associar o pó químico seco, só que aqui cabe uma ressalva, tá vendo? Aqui não é qualquer pó químico seco, tem que ser o pó químico seco especial. Lembra que a classe dela tem uma classe de incêndio especial? Então, pó químico seco especial, tá bom? O Alon, já falamos que a gente fez uma certa analogia aí com o de CO2, também classe Bravo Charlie, só que a diferença aqui é que ele citou um por um, 1 kg, 2 kg, 4 kg e 6 kg. CO2 ele fez por faixa aqui, bom, mas também é fácil de memorizar. E por último, o extintor classe quilo, que é uma classe nova, 2 anos seguidos já caindo na prova. Qualquer informação que a respeito dessa classe, desse extintor portátil, é bom a gente dar uma atenção especial. 2 anos seguidos que já cai na classe quilo. Capacidade dele, certo? 6 litros, apesar de ser uma solução aquosa de carbonato de potássio, né? Muita gente acha que é pó químico, e de fato é um pó químico umedecido, mas a unidade aqui de tamanho a gente fornece aqui como litro, né? Que é a capacidade, 6 litros. Porque a base dele é água mesmo, tá? Pra gente não confundir. Apesar de ser pó químico umedecido, na verdade é uma solução aquosa, tá? A capacidade dele, 6 litros. Então a gente viu que em litros temos água espumecânica, 10 litros. Classe quilo, 6 litros, tá? Simbologia dele aqui, um quadrado preto. Também não existe alcance mínimo, não se aplica. E o tempo de descarga, 90 segundos. Então ele fica mais isolado aí, tem que gravar as informações dele. Muito importante para a gente poder estudar, para poder, certamente, sempre cair uma questão de prova aí. Tá bom? Então aqui está esse quadro, a gente conseguindo memorizar essa sequência, essas informações aí, a gente consegue amarrar todas as questões que podem ser cobradas aí na prova. Vamos que vamos. E aí só uma maneira de praticar, que a gente viu aí, depois vou mandar um conteúdo em branco disso aqui para tu ficar fazendo aí também, praticar toda hora, certo? E aqui sobre as carretas, os extintores portáteis, né? Só que extintores sobre rodas, que eu falei, que também recebem o nome de carretas sobre rodas, porque eles são mais pesados e preciso facilitar o transporte deles sobre rodas, certo? O extintor portátil, a gente viu que a capacidade do extintor portátil, que é aquele que não tem roda, normal, a capacidade dele de 10 litros, certo? Agora tá vendo aqui, ó, capacidade de 10 litros. A extintor sobre rodas, que são as carretas, tem uma capacidade maior, unidade extintora maior dentro da carreta. Então, como os extintores portáteis são 10 litros, a extintor sobre rodas, mais pesado, capacidade 75 a 150 litros. E da mesma forma que a gente amarrou lá no extintor portátil, 10 litros, tanto para de água como de espuma, aqui também, 75 a 150 litros. Água e espuma mecânica, tá vendo? Que a gente pode amarrar aqui, que é a mesma questão. A composição da espuma tem água, então existem muitas coisas em comum aí nessas características. Mesma coisa, classe de incêndio, quanto que a carreta de água pressurizada vai ser exclusivamente para incêndio classe alfa, que é aquele queima em profundidade. A espuma mecânica também é a mesma coisa, a carreta serve para a classe alfa por conta da composição de água e também da classe bravo, que ela camadas espessas de líquidos inflamáveis. Da mesma forma, a gente percebe aqui o tempo de descarga. Lá no extintor de água normal, menor, 50 segundos, tanto para água quanto para espuma mecânica. Aqui nos extintores sobre-roda ou nas carretas, 75 kg, que ele faz a menção aqui, que seria a carga mínima aí da capacidade.
ele bota o mesmo tempo de descarga, tá vendo? 180 segundos, certo? Tá aqui embaixo, certo? 180 segundos para 75 kg. E o alcance médio, aqui a gente pode fazer a associação que o de água, o alcance médio, como o extintor de água pressurizado normal, ele manteve o alcance médio somente para o de água, lembra que a gente viu anteriormente? Ele manteve o alcance médio somente para o de água, tá vendo? O resto tudo não se aplica, mas no extintor sobre rodas manteve esse registro de alcance médio e a gente não confundir. O tempo de descarga é igual para o de água e para o de espuma, o tempo de descarga aqui é igual, porém o alcance médio não vai ser igual. É só a gente lembrar que o de água, a carreta de água, que está aqui, ó, ele vai fornecer um alcance médio maior do que o de espuma, porque a carreta de água vai fornecer o agente extintor no formato de jato sólido, ou seja, como a espuma é mais densa, ela vai ser mais pesada, ela não vai ter um alcance tão grande igual o de água pressurizada. Então a gente definiu aqui na publicação o alcance médio da carreta, né, do extintor sobre roda da carreta de água pressurizada é 13 metros e o de espuma mecânica, ó, 7,5 metros. Esses são valores que a gente vai ter que memorizar aí. Praticando essa tabela a gente consegue amarrar certinho. Beleza? Então água 13 metros e espuma mecânica 7,5 metros. Decorar isso aí e saber qual é o maior. É o de água, porque a espuma é mais pesada, mais densa, vai ter um alcance menor, além da carreta de água ser jato sólido, permitir um alcance maior. Porque o resto é igual, tanto a capacidade, 75 a 150, como o tempo de descarga, considerando aí a unidade mínima aí de 75 kg e 180 segundos para ambos os agentes extintores. Beleza? E a outra carreta de pó químico é a PQS, pó químico seco. Eu costumo associar pó de 20 e pó de 100. A sua capacidade, pó de 20, pó de 100, mesma coisa. Aplicação classe Bravo, classe Charlie e classe Delta. Lembrando que aqui é pó químico seco especial. O extintor sob roda, a carreta de pó químico, desde a outra publicação agora também não tem aplicação e não se aplica ao alcance médio, certo? E considerou o tempo de descarga, também a mesma coisa, a unidade mínima, assim como ele fez 75 litros aqui para água e espuma, ele considerou a unidade mínima aqui 20 quilos, 120 segundos. E aqui, ó, 20 quilos, 120 segundos. Eu amarro aqui para ficar certinho, a gente não perder a questão aqui. 20 quilos com 120 segundos, certo? E por último, a carreta de CO2, 25 a 50 kg. Observe que é uma relação aqui de dobro, né? 25 para 50, o dobro aqui, 25 vezes 2, 25 a 50 quilos, certo? E para ficar fácil também, ó, ele considerou aqui o tempo de descarga, uma relação também de dobro e metade, igual aqui em cima, 25 a 50 quilos. E ele botou aqui embaixo, ó, o de 30 quilos, 60 segundos. Claro que isso aqui também é só uma técnica minha particular de memorizar, funcionou e eu não erro mais essas coisas aqui. Então, extintor de CO2, 25 a 50 quilos. Aplicação classe Bravo Charlie. Alcance médio, 3 metros. Também isso aqui é decoreba, não tem jeito. E o tempo de descarga, é só lembrar que em cima ele fez uma associação, uma relação de dobro, de 25 para 50 kg. E aqui, ó, ele jogou de 30 kg para 60, certo? Segundos. Aqui em cima ele fez uma relação de dobro e aqui embaixo fez uma relação de metade. Mas fica à vontade para tu gravar do que tu quiser. É importante saber que a capacidade da carreta de CO2 é de 25 a 50 kg e ele fez um tempo de descarga considerando 30 kg de CO2, 60 segundos. Tá bom? Não sei se eu me fiz confuso e tal, mas qualquer coisa aí tu me manda um zap. Beleza? Importante saber isso aqui, essas características. Passa, repassa nessa tabelinha porque é importante para a prova e cobra mesmo. Tá bom? Mas aqui é bom que serve, a gente acaba fazendo a revisão aí dos agentes extintores, aplicação, qual classe de incêndio e o que a gente precisa saber é só essas características mesmo aqui, tempo de descarga, capacidade e alcance médio. Lembrar que, considerando os extintores portáteis, todos foram excluídos, só se manteve aí mesmo o de água pressurizada, alcance médio de 4 metros, tá bom? E o de carreta
manteve aí 13 metros para água pressurizada, 7,5 para espuma, NA para PQS e 3 metros para CO2. Valeu, vou dar uma pausada no vídeo aqui para dar sequência no próximo para não ficar muito grande. Um abraço.